se a vida que você leva hoje não fosse a vida que você deveria estar vivendo? Ou talvez não da forma que você deveria estar vivendo. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Olá, prazer, eu sou a Ana Paula, eu sou mentora e terapeuta, sou terapeuta energética e espiritual e mentora em inteligência emocional formada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, só que até alguns anos atrás não era isso que acontecia. Na verdade, a minha vida era bem diferente disso, era uma vida bem normal, bem típica do trabalhador brasileiro, que trabalha em uma grande empresa, que estuda e que segue, a vida dessa forma bem tradicional. Porém, um dia, através de um questionamento, e o questionamento que me foi feito parece que é algo mirabolante, né? Quando a gente pensa assim, nossa, mas o que aconteceu? Que pergunta foi essa que simplesmente mudou a vida dela completamente? Mas foi um questionamento super normal, feito por uma pessoa mais aleatória impossível, porque geralmente você espera um questionamento de alguém muito próximo, de um marido, de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um amigo, mas não. O questionamento que eu recebi foi, chega a ser engraçado, mas foi da minha ginecologista, uma pessoa que eu via no máximo 2, 3 vezes no ano, e um dia em uma consulta de rotina, ela olhou para mim e perguntou: Ana, tá tudo bem? E eu falei sim, tudo bem. Aquela velha resposta que todos nós damos quando alguém nos pergunta se estamos bem, né? Mesmo que nós estejamos muito mal, a gente sempre vai dizer que tá tudo bem. Mas ela me olhou profundamente, com um olhar muito enigmático e me perguntou: Ana, tem certeza? Você está bem mesmo? E aquilo ali me gerou um ponto de alerta. E a partir disso, eu comecei a me questionar. Será que eu estou bem mesmo? Porque se uma pessoa que pouquíssimo me vê levantou esse questionamento, é porque talvez eu esteja transparecendo algo que eu não consigo ver hoje. E foi a partir disso que eu comecei a observar a minha vida. E eu percebi que aquela vida, tranquila, aquela vida automática, digamos assim, de acordar, trabalhar, voltar para casa, estudar, já não estava mais fazendo tanto sentido assim, que talvez não fosse tão normal eu sentir muita dor de estômago. Tudo que eu comia me fazia mal. Talvez não fosse tão normal assim eu acordar pela manhã e não conseguir abrir a boca devido ao bruxismo, porque o bruxismo já estava tão avançado que eu acordava de manhã e não conseguia abrir a boca. A minha boca ficava semicerrada, ficava travada devido ao bruxismo. Eu comecei a observar várias coisas que talvez não fossem tão normal, um medo absurdo de coisas, que não eram coisas do dia a dia, não eram coisas que poderiam acontecer, mas que me geravam muito medo. Então eu comecei a observar várias coisas. Só que lembra que tudo começou através de uma pergunta e aí veio outro questionamento. Começa a vir o nosso próprio questionamento interno. E agora? O que é que eu faço? Quando a gente se depara com algo totalmente novo, com algo totalmente fora do que a gente conhece, fora da nossa rotina, automática do dia a dia, começam os outros questionamentos. O que eu faço agora? O que eu faço com isso? De que forma eu vou olhar para isso? E eu que tinha uma vida, eu era na época analista de projeto em uma empresa de tecnologia, eu estava fazendo a minha segunda graduação, eu já havia me formado em gestão comercial, estava estudando varejo digital na época. Então eu que tinha aquela vida super normal, super tranquila, eu me vi em vários dilemas. O que eu faço a partir de agora? O que eu faço com isso? Eu estou percebendo que talvez essa não seja uma vida normal. Não é normal você acordar com tantas dores, você passar o dia com medo, você acordar e não querer levantar da cama. Isso não é normal. E foram questionamentos que eu comecei a levantar também. E a partir disso, então, eu decidi mudar algumas coisas. Eu saí dessa empresa,
naquela leve ilusão de que era o lugar que estava me adoecendo, saí, fiquei um tempo buscando novos caminhos, novas oportunidades. Passou um tempo, eu voltei para outra empresa, também uma multinacional, também na área da tecnologia, né? Só que aí eu fui trabalhar no setor financeiro, achando que vai mudar tudo, agora eu estou 100%. E não era isso que a vida queria para mim, não era isso que a vida tinha destinado para mim. E foi aí então que novamente começou todos os questionamentos, novamente começou as dores, tudo isso começou a surgir. Por quê? Porque eu estava indo contra o que a vida estava preparando para minha pessoa. E nesse momento então começou ainda mais questionamentos, começaram a surgir várias outras questões e foi onde eu ingressei no que mudou totalmente a minha vida, que você deve imaginar, né, que é o caminho do autoconhecimento. E foi através do autoconhecimento que eu percebi que sim, não fazia sentido viver a vida que eu estava levando. Aquela vida não era a vida que estava preparada para Ana Paula. Eu comecei a olhar para várias questões e eu percebi de onde vinha todo aquele medo. Aquele medo nem era totalmente meu, era medo de coisas que aconteceram lá na minha infância e que eu carregava. E a maioria do medo não era nem meu. E quando eu comecei a olhar para tudo isso, quando eu comecei a tirar toda essa bagagem, porque a vida ela nos dá essa oportunidade de nos refazermos, de mudarmos a nossa história, de mudarmos o rumo, o percurso que nós estamos caminhando, atravessando. E quando eu decidi olhar para tudo isso, quando eu decidi curar tudo isso, foi que a minha vida começou a mudar. Foi que eu comecei a entender que uma vida leve não era a vida que eu levava. Eu estava vivendo uma vida totalmente adoecida. Uma vida leve, ela requer que você esteja bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Todas as áreas da nossa vida, elas precisam estar em equilíbrio, elas precisam estar bem. Então, uma vida normal não é uma vida onde apenas uma área está funcionando e as demais estão ruindo. Então é um conglomerado de coisas que precisa estar bem equilibrado, né? Nós precisamos encontrar esse equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E foi então através do autoconhecimento que eu descobri a minha vida leve. Mas eu cheguei nisso com apenas um questionamento: você está bem mesmo? E é esse o questionamento que eu quero deixar para você hoje, para que você reflita na sua vida hoje. Será que está tudo tão bem assim como você diz? Será que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer? Será que você está vivendo a vida que você deveria levar? Talvez você não faça nem ideia do que você precisa mudar, do que você precisa buscar, do que você precisa conhecer, mas eu sei que você tem muito, muito, muito a desenvolver dentro de você mesmo. Eu sei que você precisa equilibrar as áreas da sua vida. Eu sei que algo está em desequilíbrio hoje, como eu sei, porque a minha vida também estava totalmente desequilibrada. Eu não estou dizendo que a sua vida está totalmente fora do eixo, eu estou dizendo que nós sempre temos algo para olhar. Desde quando eu comecei o meu processo até o dia de hoje, eu também preciso olhar e equilibrar todas essas áreas, porque a vida ela nos propõe isso diariamente. Diariamente nós somos convidados a olhar para dentro de nós e a nos questionarmos: será que está tudo bem mesmo? Será que é isso mesmo que nós deveríamos estar fazendo? Então são questionamentos que nos vêm diariamente e nós sempre temos o que olhar, nós sempre temos para o que ajustar, né? O que ajustar na nossa vida. Então é esse o questionamento que eu deixo para você hoje como reflexão e eu espero que faça tanto sentido para você quanto fez na minha vida. Que foi o questionamento que me deu essa oportunidade, né? Então, se nunca ninguém fez esse questionamento para você, eu te pergunto hoje, e eu quero do fundo do meu coração que faça tanto sentido para você quanto fez para mim. Você está bem mesmo?
Muito, muito, muito obrigada pela sua atenção.